Boa tarde, eu sou Jaqueline Carlos, eu vou apresentar o nosso trabalho. Estamos na sala com as professoras Vitória Macedo, professora de língua portuguesa do 6º e 7º ano, a professora Josevalda Fernandes, professora do 8º e 9º anos, e a professora Lúcia Brito, professora mediadora de leitura, atuante na biblioteca. Primeiro, eu quero agradecer, né, de vocês terem se inscrito na nossa sala, sejam bem-vindos. Agradecer à professora Rosa Magda pelo convite que nos fez de participar da GENAT, para mostrar, né, o nosso trabalho que nós desenvolvemos da biblioteca remota, né. E agradecer também a professora Vane e professora Rosimeire por serem as moderadoras da nossa sala, né? Então, nós vamos começar com um texto, né, que é uma leitura de Lourdes Custódio, que no Jardim de Infância é uma canção que diz: ler é sonhar acordado, é vigiar sem sair do mesmo lugar, é ver, é crescer, é amar e ser amado. Quem lê está sempre acompanhado. Vamos lá para o próximo slide, Josevalda, que é a nossa justificativa, né? Então, trouxemos a nossa justificativa, que é a seguinte: a literatura é recheada de narrativas que, de certa forma, preenchem os repertórios imaginativos inerentes à natureza humana, desde a infância à fase adulta, se revelando como ato de inteireza com as emoções e o imaginário do leitor. Seja a leitura de contos, poesias, histórias orais, a arte do cinema, todos remetem a um cenário protagonizado pela mediação da leitura, que envolve professores e alunos, compondo um repertório de significados. Foi com essa compreensão que o grupo de professoras da Escola Adelina Fernandes inovou seu fazer pedagógico com o projeto Língua Portuguesa e a Biblioteca Remota, cujo objetivo é manter estudantes inspirados a partir da leitura de obras literárias e do cinema, mesmo em tempos difíceis como os que temos vivido. Assim, o trabalho ocorreu de forma interdisciplinar entre o professor mediador de leitura, atuante na biblioteca, e os professores de língua portuguesa do 6º ao 9º ano. Os alunos surpreenderam com suas devolutivas e esses resultados serão apresentados neste minicurso. Sejam todos bem-vindos. Próximo slide, Josevalda, por favor. O que é um mediador de leitura? O que faz um mediador de leitura? O conceito de mediação é algo novo para muitos. No programa Prazer em Ler, a ênfase recai sobre aqueles que são responsáveis na biblioteca por apresentar ao público um conjunto diversificado de obras literárias. O mediador é pensado como uma pessoa que identifica estratégias para mobilizar e convidar outras pessoas à leitura, a função de um elo, que busca fazer uma composição amigável entre o sujeito e o livro. Uma boa mediação é feita de encontros bem-sucedidos, em que o mediador é levado por seu desejo de compartilhar, transmitir o gosto pela leitura em uma relação personalizada. Michel Petit, em seu livro Novas Aproximações aos Jovens e à Leitura, aprofunda o sentimento dessa relação ao afirmar que o mediador é alguém que acolhe, que recolhe as palavras do outro, e como ele estabelece um vínculo parecido com o amor, sem deslizar-se para uma mediação do tipo didática. Por isso, seu papel é o de estabelecer pontes.
Próximo, Josevalda. Bem, aí nós temos a foto de nossos mediadores de leitura, né? A professora Maria do Carmo, a professora Carminha, temos Eunice, que já saiu da escola, se aposentou, e nessa última foto nós temos Miriamzinha, temos a professora Rosa Magna com a atividade de mediação de leitura. Próximo slide, Josevaldo. Para acontecer uma boa mediação, a pessoa que realiza a mediação da leitura é figura central na formação de leitores, tendo em vista a multiplicidade de ações necessárias para promover a leitura. O aprimoramento das habilidades de mediadores de leitura passa pelos seguintes parâmetros: conhecer o acervo disponível na biblioteca e ampliá-lo em sua diversidade. Desenvolver crescente intimidade com a leitura literária, pois conhecer esse universo é quesito fundamental para apresentá-lo a futuros leitores. Apresentar um universo de livros aos leitores, apontando possibilidades de se inserir nesse universo, inovando. Orientar os leitores para que desenvolvam intimidade com os vários tipos de texto, sobretudo entre aqueles que precisam ainda desenvolver uma relação mais íntima com a leitura. Ouvir os usuários, identificar seus interesses e criar situações que façam os leitores terem vontade de voltar a visitar o espaço. Buscar conhecer autores e obras que possam interessar aos leitores potenciais ou aos aprendizes da leitura, com pesquisas e frequência a atividades culturais diversas. Planejar uma programação de leitura no espaço adequado aos públicos da comunidade. Utilizar diversas modalidades de mediação da leitura, tendo o livro como elemento central. Compartilhar saberes, instigando o pensamento na busca de outros significados, contrapondo diferentes visões e entendimentos. Desenvolver habilidades no leitor, no sentido de levá-los a buscar e identificar obras que realmente quer ler. Isso promove no leitor a autonomia, uma condição fundamental do seu processo de desenvolvimento. Próximo, Josevalda. Um mediador bem formado é um leitor. Muitas vezes, os mediadores eles têm vivência de educar, mas não são necessariamente leitores. As formações mostram a importância disso e incentivam o profissional para que o hábito de leitura faça parte de sua vida. Um bom mediador, ele reconhece a importância do espaço. O mediador sabe que a biblioteca tem que ter um ambiente favorável para leitores de várias faixas etárias, estar organizada de acordo com as atividades feitas dentro dela, sejam de leituras compartilhadas, de saraus ou de leituras individuais. Deve ser limpa e bem cuidada. Um bom mediador identifica as características da leitura, selecionando e organizando o acervo. Notar as qualidades do livro para conseguir orientar os leitores da biblioteca é essencial para um bom mediador. Mostrar vários títulos de um autor que o usuário admira ou obras de mesmas características escritas por outras pessoas. É um dos bons encaminhamentos. O mediador ele deve fazer atividades de leitura. Cabe ao mediador se responsabilizar por atividades feitas com regularidade e para públicos variados. Sabe articular com as variáveis da comunidade. Então, o mediador ele deve conhecer o público e, preferencialmente, ser conhecido por toda a comunidade. A consciência da importância do seu trabalho na garantia de direitos culturais e educacionais da população enriquece o seu cotidiano e qualifica a sua condição de participar na construção das políticas públicas setoriais. Próximo, Josevalda. Bem, como é que tudo começou? Bem, gente, a nossa biblioteca, ela tem o nome de Monteiro Lobato, né? Então, a Escola Adelina não é diferente das outras escolas,
né? Eu creio que todas as escolas, no presencial, trabalham com projetos como a nossa escola trabalha, né? Que é a questão de, cada 15 dias, os professores vão visitar a biblioteca. Toda turma tem um dia exclusivo para fazer uma aula na biblioteca. Para quê? Para fazer empréstimos de livros. Isso não quer dizer que em outros dias ele não possa, mas língua portuguesa se detém um dia a cada 15 dias, levar os alunos à biblioteca para fazer esse empréstimo, fazer leituras compartilhadas, né? Rodas de leitura, os meninos pegam o livro, lê individualmente, é um espaço que a gente deixa exclusivo para a leitura. Além da ida à biblioteca a cada 15 dias, né, temos a feira cultural, onde a biblioteca, ela tem a atividade dela, que é o corredor literário. Então, a escola inteira, até a chegada da biblioteca, tem um corredor literário, né? Onde é colocado toda a atividade de aluno, os poemas. Vocês podem ver aí que nós temos um slide onde tem uma sanfona. Isso é na questão dos saraus que a gente promove na escola, né? No sarau, nós mobilizamos toda a comunidade escolar. Então, os pais também são convidados a participar do sarau. E se a gente sabe que tem um pai que tem uma habilidade e que deseja participar, a gente convida esse pai, esse avô, né, como sanfoneiro, que era avô de um aluno. Então, é uma tarde, no sarau, é uma tarde, assim, rica, né? Esse projeto que eu estou falando é da escola, não é só do turno vespertino. Então, o turno matutino também desenvolve as suas atividades, né? E à tarde, a gente, além dos saraus, a gente tem a participação de alguns alunos com a questão de ajudar a biblioteca, né? Tem alunos que vão à biblioteca, que pega livros para trazer para a sala, então a gente também não só vai à biblioteca, a biblioteca também vai à sala de aula, a gente vai pegar os livros para ler em sala de aula. Existe também, pode passar, Josevalda, existe também o nosso projeto dos autores potiguares. Então, professor mediador de leitura, faz muitos anos que, desde o tempo de Eunice Rosado, que o mediador, ele senta junto no planejamento com língua portuguesa, então eles planejam junto conosco. E a gente tem um projeto, Autores Potiguares, onde no início do ano, nós convidamos, escolhemos 2 autores potiguares para trabalhar durante o ano, né? Então, a gente faz um planejamento do semestre, um a cada semestre, um autor a cada semestre, e a gente, antes de convidá-lo, a gente já vai trabalhando na escola durante todo o semestre com as obras, né, a biografia primeiro do autor, a gente pede os alunos, vamos pesquisar as obras, a biografia e as obras, a gente escolhe as obras do autor e a gente faz a leitura dessas obras, em seguida a gente cada turma escolhe uma obra do autor para desenvolver um tipo de atividade para apresentar no dia da culminância. Então, são várias atividades para a culminância, como, por exemplo, criar um poema sobre aquela obra, criar uma paródia, uma peça teatral, tem uma turma do 9º ano que fica exclusiva para fazer a entrevista com o convidado. Então, a gente lança o convite ao autor, esse autor vem e passa o dia na escola. Ele não vem só no turno vespertino, ele passa o dia inteiro na escola. E é, assim, um verdadeiro dia de festa, pessoal. Pode passar, Josevaldo. Então, a primeira, uma das autoras que nos visitou foi a professora Salizete, né, Salizete Freire,
Luciana Carlos foi uma das autoras que nos visitaram, MC Garcia, Glácia Marilac, pode passar, Josefalda. Antônio Francisco, nossa, a tarde com Antônio Francisco realmente foi muito divertida, né? Ele é divertido, né? E os alunos adoraram, porque ele interagiu mesmo, de ir lá no meio dos alunos, foi fantástico. Pode passar, Josevalda. Outro projeto é a questão da premiação dos alunos leitores. Bem, aqui, durante o ano inteiro, a gente tem uma ficha de cada aluno que faz o empréstimo de livro. Porque além dos dias que a gente vai, a gente permite ele ir no horário vago, no horário que ele quiser. Professora, posso ir à biblioteca? Pode. Então, a gente tem a fichinha, a biblioteca tem a ficha dos alunos, então, no final do ano, é realizado uma premiação para aquele aluno leitor, né? Então, aquele aluno recebe medalha, aquele aluno recebe um livro de presente, né? Pode passar, Josevalda. Aqui, nós estamos vendo a premiação, né, e a participação de outros professores. Então, não é uma coisa só de língua portuguesa. Os outros professores estão sempre antenados com a biblioteca, né? Então, aí a gente vê a professora Andresa, a professora Elisama, que é de ensino religioso, de artes, ensino da arte. Então, a gente envolve todos os professores na biblioteca. Pode passar, José Paulo. Bem, aí, na primeira foto, nós estamos vendo uma aluna com a professora Lúcia em um ambiente do SEMUR, eu acho, que foi uma premiação da aluna fora da escola, né, um evento municipal que foi sobre um concurso de Nísia Floresta, e a nossa aluna ficou em segundo lugar. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Também recebemos, os professores, recebemos também certificado, né, de incentivadores de leitura e medalha, né? Então, esse é um evento à tarde no Adelina para premiar os alunos e os professores também, não é isso? Então, vamos falar agora, o próximo, Josefalda, na biblioteca remota, né, que foi o que encantou e foi feito o convite a partir desse, por que biblioteca remota, não é? Então, a gente sabe que o ano passado, a gente passou apenas 15 dias com os nossos alunos no presencial, o ano passado ficamos distante realmente da escola. Então, esse ano, no mês de fevereiro, nós começamos com a aula remota, que foi, assim, muito difícil no começo para a gente, essa vivência, né? Eu creio que todos os professores sentiram muito em se adaptar a esse novo formato de aulas, e tivemos que aprender muito, né? E a professora Lúcia, como sempre participando conosco, daí ela expressou o desejo, né, de participar conosco da biblioteca. Sei, eu estou participando da aula, mas e a biblioteca? Vamos falar na biblioteca, vamos levar livro para esses meninos, e trouxe a ideia do caderno sensorial, que aí a gente passou a chamar de caderno literário, né? E falamos para os alunos sobre a atividade da biblioteca, que continuaria sendo a cada 15 dias. Eles abraçaram, principalmente aqueles alunos que realmente gostam de visitar a biblioteca, amaram, né, ter a biblioteca remota, né? Então, nós continuamos com esse encontro quinzenal, né, e as obras literárias. Surgiu a ideia de colocar filmes, né? Veio a questão dos filmes. Então, nós trouxemos, é claro que na aula do Google Meet, não tinha condições de a gente passar o filme inteiro. Então, o que foi que nós fizemos? Nós trouxemos um trecho, né? Um trecho do filme Mãos Talentosas. Já pode ir preparando, viu? Quem vai passar o filme já pode ir preparando. Então, a gente trouxe o trecho do filme, né? A gente depois abriu uma discussão acerca das ideias, as mensagens do filme,
E fizemos uma atividade do check, que a gente chamou checklist, onde eles iam responder a 3 questões, que era o que queremos esquecer, o que esperamos para o futuro e o que sentimentos, que emoções ou que coisas materiais queremos desapegar. Para mostrar, assim, ver de cada aluno o sentimento dele, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, escutar um pouco dos nossos alunos. Então, vamos ver um pouquinho do trecho do filme. Pode passar. Imaginem aí esse filme completo. Gente, foi uma discussão com esse trechinho uma discussão tão rica, muitos alunos querendo falar, colocar, né, as suas emoções. Muitos alunos já até tinham visto o filme, então abriu uma discussão assim maravilhosa, foi muito bom. Nós trouxemos para vocês, pode passar, Josivaldo, o próximo slide. Mãos Talentosas Filme. A produção fílmica americana, dirigida por Thomas Carter, com roteiro de John Piomeyer, Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, como é intitulado no Brasil, tem seu título original, Gifted Hands, baseada na vida real de um psicólogo, escritor, professor, político e pediatra neurocirurgião, que realizou a separação de gêmeos siameses unidos pelo crânio. Aborda questões relativas à resiliência, à superação, às crenças e aos valores dos seres humanos. O filme é uma ficção inspiradora, dividido em 2 partes, descreve de forma sucinta a trajetória de vida de um homem notável desde a infância até a fase adulta. Em diversos momentos, a focalização e os movimentos da câmera mostram a importância da educação na vida do ser humano, de valorização à educação como meio primordial de ascensão social. Assim, essa história baseada na vida real deixa aos espectadores a mensagem que ser resiliente é o mesmo que dá sentido para a própria vida. É perceber em que momento as crenças limitantes são fatores impeditivos de alcançar os objetivos traçados e que não se pode atingir as metas em situações isoladas, afastada dos outros. É preciso realizar-se não só como indivíduo, mas também contribuindo para o coletivo. Camarote conceitua a resiliência como a capacidade de transformar a carência em competência, o trauma em crescimento, a dor em aprendizado. A resiliência é o fator gerador do desenvolvimento emocional e psicossocial das pessoas, passando pelos aspectos neuroanatômicos, fisiológicos, antropológicos e da religiosidade. A partir desse processo da homeostase sociocultural, ou seja, ações que permitem a redução da violência e o aumento da tolerância entre as pessoas, explica o fato de o protagonista do filme conseguir superar os seus traumas e conquistar tudo o que passou a desejar. Pode passar, José Paulo. Entender que os filmes são fontes inesgotáveis de conhecimento abre uma oportunidade para que o ensino conduza os jovens a lugares que correspondam ao respeito ao próximo e esforço nos estudos. E também seja um espaço de agenciamento que combata o desrespeito ao outro, não importando sua raça, situação econômica, gênero, orientação sexual, dentre outras. Segundo Sanches, os filmes são evasões que permitem ao espectador
mergulhar em suas cavernas internas e identificar nas tramas situações idênticas às suas. No entanto, é a estética que o impede de confundir o imaginário com a realidade. E, de acordo com Morin, as projeções e identificações dão vida e existência às ações que ocorrem na tela, que se transformam uma espécie de janela aberta para o mundo vivo. Próximo, Josevalda. Que é a escolha da cena, né? Para Almont, individualizar uma cena no cinema pode ser algo complexo, pela dificuldade em determinar se há ou não uma continuidade temporal perfeita, de um plano ao outro, como reza o emprego corrente da palavra. A cena de filme é um momento facilmente individualizável da história contada, como a sequência. Essa sequência mostra uma ação seguida, podendo conter elipses. As cenas escolhidas para exibição mostram um instante central da narrativa fílmica, no que se refere ao seu conteúdo. E esse foi o fator primordial para essa escolha. Pode passar, Josevalda. Outra atividade, outro trecho de filme que nós trouxemos foi Desafiando os Gigantes. Nós não trouxemos o trechozinho para passar, porque a gente ficou meio preocupado com a questão do tempo, né? Então, esse filme aí fala de um treinador, né? O nome Grant Taylor, que tenta inspirar a equipe a usar a fé, né, para vencer os obstáculos. Buscar aí a questão da religiosidade, né? E trouxemos com o objetivo de incentivar os nossos alunos a não desistir dos sonhos, né? A motivar os nossos alunos a alcançar os seus objetivos. E, para isso, o filme, ele mostrou, assim, uma situação de persistência, uma situação de acreditar em si. Então, é o que a gente está precisando nesse momento, colocar para os nossos alunos, né? Os sonhos, vamos sonhar e vamos em busca dos nossos sonhos. Pode passar, Josefalda. Interdisciplinaridade, cinema e literatura. É um pouquinho de leitura que trouxe como teoria para o nosso trabalho, tá, pessoal? A literatura significa o cinema expressa. É uma fala de Christian Metz. Cinema e literatura, vamos lá. Segundo Gualda, existe uma autonomia entre a obra literária e a sétima arte, considerando que o filme é visto como tradução do romance, em que se baseia. Entende-se aqui tradução como transformação, cujo processo faz nascer uma estrutura nova, já que a fidelidade é impossibilitada pelos diferentes meios materiais de expressão do romance e do filme. Ainda, ela procura tratar das afinidades semióticas, explicando que uma arte ensinou a outra, e expõe que, de acordo com Robert Richardson, alguns procedimentos exclusivamente cinematográficos já estavam em textos literários. Montagem, enquadramentos, angulações, fotografias e etc. Ele demonstra que a literatura, por incrível que pareça, é uma arte visual e lista uma série de pontos comuns entre a obra literária e a cinematográfica. A dissolução de uma imagem em outra, o acúmulo de imagens de coisas e lugares sem a presença humana, a focalização centrípeta e progressiva do muito grande para o muito pequeno. O ponto de vista múltiplo a respeito de um dado episódio ou personagem. A velocidade da narrativa, o trabalho apurado com imagens, a elipse suprimindo o supérfluo, o processo de caracterização do protagonista, a trilha sonora, que pode achar equivalentes,
em determinados procedimentos prosódicos, e etc. Pode passar, Josevalda. Os elementos comuns entre o cinema e a literatura. Em seu estudo, Gualda apresenta dois elementos que aproximam a obra literária da fílmica, a estrutura narrativa e a impressão da realidade. Quanto ao primeiro, ela traz o olhar de Michel do Espírito Santo, que diz que o filme cinematográfico de longa-metragem é quase sempre uma narração, isto é, uma mensagem complexa apresentando uma série de situações, de acontecimentos e de ações ajustados na unidade de uma história. Tanto em literatura como em cinema, o tema da obra é a ação única e fundamental da mesma. E certos pormenores e complementos, aparentemente gratuitos, formam, quando inteligentemente utilizados, uma ação unificante. Quanto ao segundo elemento, a autora destaca outra similaridade entre uma obra visual e outra verbal. É a impressão da realidade construída a partir de técnicas específicas. Segundo Jean-Claude Bernadette, essa ilusão de verdade provavelmente foi a base para o enorme sucesso do cinema, pois, de fato, esse tipo de expressão artística nos dá uma forte reprodução da própria visão do homem. Além disso, quando vamos ao cinema, apesar de sabermos que tudo é ficção, que cada elemento apresentado passou por um processo seletivo, por ajustes, e que tudo é criação do diretor, contrariando as nossas certezas, a realidade se impõe de maneira fortíssima. Entretanto, o sucesso do cinema não reside no grau de realismo que pode obter, e sim na exploração dos recursos cinematográficos e no uso desses recursos para criar o contexto da ação. Gualda ressalta que no romance também existem esses tipos de técnicas e são usadas pelo narrador. A ideia de realidade, conhecida como verossimilhança, também é dada através da linguagem, da capacidade da obra de fazer sentir, questão da coesão e coerência, né? Da disposição assumida pelo condutor da apresentação e da caracterização dos personagens, e mais uma série de elementos escolhidos pelo autor capazes de nos transmitir a sensação de que cada evento acontece com alguém que conhecemos, num ambiente familiar e no momento que vivemos. A verdade é que se percebe um ritmo cuja fluência leva o espectador, que fica com a impressão de assistir a um fluxo contínuo e não se dá conta de estar vendo uma sucessão de planos que duram pouco mais de alguns segundos. Próximo, Josevalda. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho de outras atividades, né, que a gente foi desenvolvendo na Biblioteca Remota. Então, teve o Dia Internacional da Mulher, onde nós trouxemos um poema de Conceição Evaristo, né? Trouxemos também, que no caso é uma negra, né? A questão, trouxemos uma potiguar, que foi a Socorro Evangelista, com um poema, Elba Ramalho, com a música, e Simplesmente Mulher, né, um trailerzinho também que foi trabalhado no sexto ano. Então, a gente ia dividindo, né, sexto ano, o que era adequado para o sexto ano, para o sétimo ano, oitavo, e assim a gente foi fazendo. O que é que a gente propôs com essa atividade, né? No Google Meet, a gente colocava os slides e os alunos faziam questão realmente de fazer a leitura compartilhada. Então, a leitura de textos compartilhados, o vídeo, a gente passou o vídeo da música, né, e trabalhou aquele vídeo, aquela música com os alunos.
Pedimos para que eles pesquisassem sobre o Dia Internacional da Mulher, então a origem, por que o Dia Internacional da Mulher? Não é somente aquele dia, tem uma história, por que que tem o Dia Internacional da Mulher? Então a gente fez essa pesquisa e uma discussão, né, sobre o Dia da Mulher na sociedade atual, como é a mulher está sendo vista na sociedade atual. Então foi riquíssima a discussão. Abriu assim um espaço para que os alunos pudessem falar realmente a opinião deles. Próximo, Josevalda. Bem, a professora Lúcia, ela, participando do curso de mediação de mediadores de leitura, então ela trouxe para a gente alguns temas, assim, para que a gente fosse trabalhando nas nossas aulas, né, com a leitura de alguns livros. Então, trouxemos uns livros com lendas africanas. Aí daí veio o livro A Botija de Ouro, né, de Joel Rufino, com a ilustração de José Flávio Teixeira, da editora Ática. A Botija de Ouro, de Joel Rufino, publicado em 1984, é um conto que remete aos tempos da escravidão e recria fantasticamente o que se passava naquele tempo, de noites que tardavam passar. Próximo, Josevalda. Trouxemos também o livro Pedro Noite, que é um livro de Caio Ritter, ilustração de Matheus Rios, da editora Biruta. Pedro Noite é um garoto como os outros, vive a descoberta de si mesmo, mas sua história é atravessada por imagens que não o retratam, por um canto misterioso e por histórias que fazem parte de Pedro, mas que ele ainda não conhece. Próximo, Josevalda. O presente de Osânia. Estou só vendo aqui. O presente de Osânia. Vamos lá. É um livro de Joel Rufino dos Santos, com a ilustração de Maurício Veneza, da editora Global. Mais uma lenda do que um fato. Mais um mito do que uma história. Presente de Osânia conta a história de dois meninos e dois mundos distintos. Um negro, pobre, escravo e sem nome. O outro, menino branco, com nome, rico e o direito de fazer do negrinho um brinquedo. Baseado em um conto de José Lins do Rego, o autor recria a história sob o ponto de vista do menino sem nome, acrescentando informações da cultura africana e do mundo mítico do moleque escravo. Esse livro foi uma discussão riquíssima. Os meninos não queriam sair da nossa sala para ir para outra aula, de tão boa discussão que teve nessa aula. Pode passar, Josevalda. Trouxemos também as lendas indígenas, né? Então, aí nós temos Cobra Grande, que um livro do autor Sean Taylor, com ilustração de Fernando Vilela, da editora SM. Sean Taylor viajou ao longo do rio Amazonas, ouvindo histórias de contadores locais e do poeta Tiago de Melo, e reuniu nesse livro uma coletânea deles. Ele reconta cada narrativa de modo saboroso e poético, descrevendo suas impressões. Para o leitor, é uma viagem virtual à mitologia amazônica e à paisagem da mais rica floresta do mundo. As ilustrações têm cores fortes e pouco usuais. Inspiram-se na estética das gravuras em madeira e na linguagem da arte indígena. Trouxemos também A Mulher que Virou Urutau, que é um livro de Olívio Jacobi e de Maria Querecho, com a ilustração de Thaisa Borges, da editora Panda Books. É a história de uma bela índia que se apaixona por Jaxi, o Lua. Para saber se o sentimento é verdadeiro, Jaxi resolve colocar em prova
o amor da jovem. Esta é a lenda guarani sobre o pássaro urutau, a ave que possui uma diferente estratégia de camuflagem. Ficar imóvel nos troncos das árvores, de olhos fechados, para não chamar a atenção dos predadores. Por meio da lenda, é possível discutir a relação entre essência e aparência, que foi o que aconteceu, né? Valores e virtudes, além da própria cultura indígena. Pode passar, José Val. Então, foi muito interessante o trabalho. Além de Boca da Noite, que foi outro livro também indígena, que da fala indígena, onde nos faz mergulhar nessa vivência, né, do autor Cristino Wapichana, com a ilustração de Graça Lima, da editora Zite. Então, é um livro que nos faz mergulhar na vivência do povo Wapichana e conhecer o cotidiano indígena. Muito interessante, assim, e os meninos passaram a ver, assim, Dia do Índio não é o dia só 19 de abril, onde a gente pinta a cara de índio, não é isso, vai muito além disso, né? Então, foi nessa discussão que foi rica a aula, e fazendo com que os meninos colocassem a sua opinião no caderno literário, né, que era o objetivo deles escreverem a opinião no caderno literário, além da discussão no Google Meet, eles tinham a atividade que nós colocávamos no grupo de WhatsApp, porque cada turma teve um grupo de WhatsApp para que a gente pudesse passar a atividade para aqueles que não tinham a apresentação no Google Meet, né? Não tinha como entrar no Google Meet. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a metodologia que nós usamos, né? Então, nós trouxemos a leitura coletiva de um livro, através do Google Meet, a gente colocava, dava oportunidade, dava vez aos alunos de lerem. Tinha aqueles que gostavam de compartilhar, de ler, tinha outros que ficavam com vergonha. Não, professora, eu não vou ler que eu tenho vergonha. Mas a gente oportunizava todos, né, a fazer a leitura, que era para a gente até ver como é que estava a leitura desses meninos, né? Os relatos dos alunos acerca das ideias apresentadas na história. Então, além das discussões, né, a gente tinha no caderno literário os relatos, né, eles colocando para a gente a atividade escrita no caderno literário, mandando o print da atividade no nosso WhatsApp. A opinião sobre os livros e filmes, que aí eles iam falar, né, a opinião de cada um. Quais lições são possíveis tirar da história para a sua vida? Era uma das perguntas que a gente fazia de imediato quando terminava a leitura, né? E lançava essa pergunta e cada um ia colocar a opinião. E fazíamos sempre uma sondagem, né, dos conhecimentos prévios dos alunos, né, para apresentar os enredos. Pode passar, Josevaldo. Aí vem a questão dos resultados, né? Vamos trabalhar aqui a questão dos resultados. Como eu creio que não foi uma dificuldade apenas da escola Adelina Fernandes, eu creio que tenha sido uma dificuldade de todas as escolas, né? Essa questão dessa aula remota, né? Então, nós temos aí, para vocês verem, uma tabela aí mostrando a questão do número de alunos matriculados e o número de participantes, né? Ai, Nelson, não apareça não. No sexto ano, nós tínhamos 106 alunos matriculados. E participante, no Google Meet, 50 alunos. Veja aí quantos alunos estavam de fora. É claro que oscilava um pouco, tinha dia que tinha mais, tinha dia que tinha menos, mas em média, a gente fez a média, era isso aí que participava. No sétimo ano, 86 alunos matriculados, 53 participantes. O oitavo ano, nós tínhamos 82 alunos matriculados, 55 alunos participando. E no nono ano, 77 alunos matriculados, 60 alunos participavam. Então, a gente fica, assim, bem preocupado, né, com essa questão de não atingir todos os alunos,
e a gente sabe, lá na frente a gente vai falar por que que não atingia todos os alunos, não é isso? Então, trouxemos também para vocês os relatos dos alunos. Então, aí vocês vão ouvir o relato da aluna Emily, do 7º ano, que diz assim: eu realmente achei muito criativa a ideia da biblioteca remota. Desculpa, gente. As professoras sempre trazendo livros incríveis que mostravam bastante da cultura do nosso país. Tivemos a oportunidade de interagir, lendo, analisando, cada um com a sua opinião, mas muitas vezes despertando mais e mais interesse pela nossa lendas antigas e a nossa própria cultura. Desde pequena, amo a literatura, mas com a pandemia, muitas vezes chegava a ser quase impossível ter contato com os livros, e com a biblioteca remota, chegou a ser mais fácil. Sobre as apresentações que muitos alunos fizeram, fiquei contente que fomos capazes de colocar em prática nossos conhecimentos, tivemos resultados mais que perfeitos, em minha opinião. Agradeço muito pela oportunidade. Gente, isso aqui, para a gente, é tudo, né? O professor, ele fica realmente, assim, satisfeito, né? De ver que está agradando, que o aluno está gostando do tipo de atividade. Trouxemos também, de Paula Raquel, do 6º ano, o seguinte depoimento. Quem vai passar os vídeos já pode ir organizando aí, viu? Os 2 vídeos dos alunos. Diz assim: eu gostei muito das aulas da biblioteca. Achei muito bom que Lúcia, a bibliotecária, incluiu os alunos e deixou eles lerem junto. Eu aprendi bastante com as aulas dela e achei muito legal que, mesmo com a pandemia, ela fez esse projeto. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos passar agora 2 depoimentos também de 2 alunos, que é a Maria Eduarda e o aluno Thalisson, né, que eles fizeram em vídeo, né? Então, nós vamos passar esses depoimentos. Olá, meu nome é Thales Félix Azevedo Andrade, tenho 13 anos. Eu estudo na escola Adelina Fernandes e minha escola desenvolveu um método de biblioteca remota e eu acho que foi muito bom essa parte, porque me ajudou a ler mais, tipo, me incentivou a ler mais, por meio de muitas coisas e trabalhos que passavam, como me ajudou também a entender mais sobre o movimento feminista, que pediram no trabalho pra gente, em um dos trabalhos pediu pra gente pegar uns 3 vídeos, eu acho, e falar um pouco sobre as mulheres em si, sobre a luta delas. Não vou muito entrar nesse assunto, mas foi muito bom. Também achei muito bom a parte de me incentivar a ler, porque muito hoje em dia, tem muitos de nós fica muito no celular e acaba abandonando os livros. E eu acho que voltar a ler, tipo, livros físicos é muito bom. Uma coisa também que eu achei muito boa foi que as atividades eram passadas por meio de um caderno literário, onde a gente tinha que fazer lá e responder. A gente poderia fazer no nosso caderno ou só fazer e fazer lá. Acho que também, assim, parte negativa minha mesmo foi muita parte do trabalho, dos trabalhos em si, que tinha como desenvolver contos e etc. Minha criatividade não estava tão solta, porque eu não estava lendo muito. Mas agora eu já voltei, inclusive estou lendo um livro de Harry Potter
Ele não está aqui no momento porque eu estou viajando para ver minha família, mas eu acho que ajuda muito esse lado da biblioteca remota, para não ficar sempre naquele mesmo esquema de aula pelo livro normal, que a gente tem que ficar só trabalhando atividades do livro em si, que já tem lá há muito tempo, e que outras pessoas estudaram mesmo, a gente podendo pensar fora da caixa, pensar diferente, pensar mais do que aquilo, pensar grande. Bom, eu acho que é isso e muito obrigado por me ouvirem. Tchau. Ah, é bem característico tem outro, né? É bem característico, assim, de adolescente, né? Bem à vontade, né? Maravilhoso, assim, esse depoimento dele. Temos um depoimento da aluna Graziele, não, Maria Eduarda. Vai conseguir passar? Aí, ó, Thales numa rede, né? Fazendo depoimento aí na rede, bem característico mesmo de adolescente, né? Vai conseguir passar o É outro? isso mesmo, verdade. Não é, Josiane? É, minha filha, perfeito, viu? Estou gostando demais. Obrigada, Josiane. É, já pode Bem socializar, viu, as descontraído. Parabéns, informações. viu, professora, pelo Eles seu estão de lindo parabéns. trabalho. Obrigada, Laudeneide. Quanto tempo? Estou amando ouvir aí, esses relatos. É, Obrigada. Vão conseguir passar, meninas, o outro Sim, vídeo? gente, vai sim, vai conseguir. Só um minuto que vai haver a troca do vídeo. Olha que maravilha esse encontro que a gente acaba reencontrando amigas que faz muito tempo que não se vê, não é? É maravilhoso. Então, vamos ouvir agora o depoimento de Maria do... Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu concluí o oitavo ano na Escola Municipal Adelina Fernandes. E nesse tempo de pandemia, a escola nos disponibilizou as aulas por meio da internet. E uma delas foi a Biblioteca Remota, que nos mostrou vários livros interessantes e nos motivou a leitura, tanto quanto para mim, mas como para os outros alunos. E as discussões que fez a gente exercitar os nossos pensamentos do que a gente tinha acabado de ler. E sabemos que a leitura é o alicerce para um futuro melhor. Que agradecemos demais as professoras que estavam sempre ali acompanhando o nosso trajeto de estudo. Se cuidem, usem máscara e se sair, passem o álcool gel tudo bem direitinho, tá bom? Até logo! E ainda deixou um recadinho para todos nós, né? É ótimo, Maria Eduarda. Pode passar, Josevalda, o slide. Nós, como atividade, também trouxemos um poema da aluna Graziele Almeida, do oitavo ano C. Vocês podem ver que tem várias atividades aí, mas eu não consigo ler, então eu vou ler aqui o poema, tá bom? Que diz assim: Poema sobre o Dia da Mulher. Mulheres feitas de todo amor, que aquecem seus filhos com seu calor. Calor esse que carrega um sentimento sem fim, que dá moradia, carinho e alegria para aqueles que se sentiam sem família. Mulheres fortes guerreiras, que carregam uma história em sua veia, uma luta sem igual, da qual elas só têm que sentir orgulho, por ter tido toda a coragem do mundo. Não é lindo, gente? É um poema da nossa aluna Graziele, né? Não consigo ler essas outras atividades, a gente trouxe mais para ilustrar mesmo o que a gente fazia. O próximo, Josevalda, por favor. Aí também são atividades, só para mostrar que eles faziam as atividades no caderno literário, tiravam print, né? Eles tiravam a foto da atividade e enviavam para o nosso WhatsApp, haja memória de celular, né, pessoal? Vocês sabem disso. Próximo, Josevalda. Bem, e as dificuldades que nós enfrentamos com esse trabalho, né, de forma remota, e a nossa satisfação. Então, a gente ficou muito triste em não conseguir atingir
todos os alunos. Daí a gente sabe essa questão da aula remota, não é? De trabalhar com internet, nem sempre todos os alunos têm uma internet, nem sempre o aluno tem um celular. Muitos dos nossos alunos ficavam com o celular do pai ou da mãe. Quando o pai ou a mãe saíam, eles ficavam sem esse acesso, né? Então, a gente, por isso que oscilava tanto, não é? Alunos que ligavam para a gente dizendo, professora, vai cortar minha internet, não vou mais participar das aulas. E isso, nesse momento, assim, é muito difícil, minha gente, muito triste. Não termos registrado todos os momentos. Uma falha nossa como professores, mas a gente diz falha porque a gente também está aprendendo ainda, porque é tudo novo para nós também, não é? Então, a gente não tinha essa prática e de registrar, tirar foto, print de conversas do chat com os meninos. Então, isso aí foi um ponto para a gente negativo, mas que agora a gente já sabe que precisa tudo ser registrado, né? Algumas dificuldades com o uso da tecnologia. Então, nem sempre todos têm uma habilidade, né? Então, é por isso que a gente ficava sempre ali junto para estar sempre nos ajudando, porque nem sempre a gente tem essa habilidade na tecnologia. Tem alguns professores que têm mais, tem outros não. Até aluno também, que a gente acha assim, tá no mundo digital, esses meninos já nascem sabendo tudo, mas tem aluno que realmente, por não ter condições de ter um celular, eles têm essa dificuldade de colocar Google Meet, ele entrar no Google Meet, ele registrar as atividades na sala, né, que a gente cria do Google Classroom. Então, tudo isso aí faz com que nosso trabalho tenha uma certa dificuldade. A vulnerabilidade da aula através do Meet, a gente sabe que tem a questão da internet que cai, a gente sabe que tem a questão dos invasores. Então, aluno que entrava com a conta de alguém que então, a gente permitia muitas vezes a entrada, e era um invasor, uma pessoa que vinha só mesmo para bagunçar a aula. Então, nós tivemos casos assim de aluno entrar para bagunçar na aula, mas a gente conseguiu resolver esse problema com a ajuda de alguns alunos, né? E a devolutiva das atividades foi uma das coisas que a gente teve muita dificuldade, foi a questão das devolutivas, porque a maioria dos alunos não dava retorno das atividades. Então, uma parte dava de imediato o retorno às atividades, mas tinha aqueles que a gente tinha que ficar ali insistindo para ter essas devolutivas, né? Toda a aula do Google Meet, nós passávamos para o WhatsApp todos os passos da aula. Então, quem não conseguia assistir no Google Meet, mas estava no grupo de WhatsApp e acompanhava pelo WhatsApp. Mas a gente sabe que tem aluno que nem estava no Google Meet, nem participava do grupo da escola. Então, eles ficavam fora totalmente. E a gente teve bastante casos de alunos que ficaram totalmente fora. E o que é que nos deixou felizes? Eu estou já terminando, viu? O que é que nos deixou felizes? A participação, a interação com os que estavam na aula. Então, era uma tarde, assim, quando a gente entrava, que os meninos entravam, nossa, era aquele acolhimento, aquela coisa gostosa, né, de estar, abre a câmera, vamos ver o rostinho. Tinha aqueles que queriam ficar realmente aparecendo o tempo inteiro, isso foi muito bacana. Os relatos dos alunos, seja para elogiar, seja para criticar, ou para sugerir. Então, a gente sempre estava dando vez para esses meninos, de chegar até a gente, de falar o que é que estava ruim, o que é que precisava melhorar, o que é que estava bom, eles elogiavam, mas também davam, professora, tem atividade demais. Professora, não é só língua portuguesa, não, nem biblioteca remota, tem outras disciplinas, então vamos diminuir. Aí, quando diminuía, professora, não passou quase atividade, e assim a gente foi ajustando e foi dando certo, né? A solidariedade dos alunos em nos ajudar durante as aulas. Tivemos casos de alunos que eram muito trabalhosos no presencial, e foi na forma remota que mostrou-se um aluno solidário, de nos ajudar
né? Tá ali sempre apoiando, ajudando. Foi maravilhoso. E as professoras e a mediadora de leitura junto durante as aulas remotas. Foi um ponto muito positivo. O próximo slide. Jaqueline, Oi. Jaqueline, infelizmente eu vou ter que, a gente vai ter que estar se organizando para o final, porque só tem 9 minutos e a gente adorou também. Aí acho que você fecha agora, né? Para a gente poder pelo menos se despedir, porque a gente também está em outra atividade após aqui o nosso curso. A gente fecha só com um poema de Clarice Lispector que diz: sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Muito obrigada, gente. Eu espero ter atingido o objetivo e que incentivar vocês a participar também da biblioteca remota.